A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para estar comentando as lições da Escola Bíblica Dominical, trimestre que fala dos princípios divinos em tempos de crise. Você é o nosso convidado para estar junto conosco, aí comentando, compartilhando, ativando o sininho, para que juntos possamos aprender a palavra de Deus. A lição que estaremos comentando hoje é a lição número 11, que tem o tema Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. O texto áureo diz assim: e provaram a boa palavra de Deus. Hebreus, capítulo 6, versículo 5, na parte A. O texto bíblico base para este estudo e para esta aula se encontra em Esdras, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 12. O primeiro tópico diz assim: Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém. O primeiro subtópico diz: os judeus sob o domínio dos persas. Quando o povo de Israel, o povo estava sob o domínio de Babilônia, o povo sofria muito, estavam espalhados, estavam tristes, haviam sofrido com a invasão e passaram por um período muito grande ali, cativos em Babilônia. Já com a intervenção de Deus, usando Ciro, que veio a conquistar Babilônia, libertando o povo voltou a sorrir, voltou a cantar, o povo voltou a festejar. A alegria que se havia perdido de cantar, as harpas que estavam penduradas no salgueiro, voltaram a ser utilizadas, pois o povo agora de volta para casa estava novamente alegre e contente. Sob o domínio dos persas, sob o domínio dos reis que ali assumiram aquele trono, o povo estava novamente com o altar levantado, estava voltando a levantar aquela nação e voltando a glorificar a Deus. Estavam de volta à sua pátria. Deus havia cumprido a sua promessa. O subtópico 2 diz assim: Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Em Esdras capítulo 7, versículo 6, nós vemos a palavra dizendo que Esdras era alguém hábil na lei de Moisés, era um escriba que tinha pleno conhecimento da lei. E por ter este pleno conhecimento da lei, de ser um homem ali correto, o rei Artaxerxes o envia para que ele pudesse estar ensinando ao povo a lei, pudesse estar trazendo ao povo conhecimento da lei de Deus. Então, com aquele aparente pedido da parte de Esdras ao rei, ele é enviado e, chegando ali, ensina o povo a lei de Deus. Que nós possamos fazer como Esdras, ouvir a palavra, obedecer a palavra, aprender a palavra, para depois torná-la conhecida por todos. Então Esdras era uma pessoa que conhecia a palavra, por ouvir a palavra, por aprender, entender a palavra, e por ser uma pessoa conhecedora da palavra, Deus permitiu que ele ali, pelo mandado de Artaxerxes, fosse enviado a Jerusalém para ensinar o povo sobre a lei de Deus, sobre os preceitos divinos. O terceiro subtópico diz: a importante carta que o rei enviou com Esdras. Naquela carta que o rei mandou juntamente com Esdras para Jerusalém, quando ele foi enviado para ensinar e cuidar da lei de Deus para com o povo, havia ordens importantes nessa carta para que o povo viesse a obedecer. Dentre elas, qualquer judeu poderia voltar se quisesse, poderia estar indo junto com Esdras para Jerusalém. E alguns historiadores dizem que foram quase 5.000 homens que voltaram, 5.000 pessoas que voltaram com Esdras de volta para Jerusalém. Também poderiam levar ouro e prata, ofertados voluntariamente pelo rei e seus conselheiros, que seriam usados para a compra de animais para o sacrifício, e o restante
seriam usados da forma que ali os sacerdotes bem quisessem usar. Os vasos sagrados deveriam ser devolvidos para a casa de Deus. Toda a despesa daquela missão de Esdras, juntamente com o povo que quisesse voltar, deveria ser tirado dos cofres reais, isso é, do rei, para que ali viesse ser usado naquela missão para louvar e exaltar o nome de Deus. Aos que servissem no templo não seriam cobrados impostos. Isso quer dizer o quê? Todos que trabalhassem na obra de Deus, que servissem a Deus no templo, não seriam ali cobrados impostos, não deveriam ser cobrados cargos pesados sobre eles, mas sim que eles tivessem liberdade de adorar e de servir ao Senhor. Esdras poderia também nomear líderes eclesiásticos para cumprirem a lei de Deus. Deveriam ser nomeadas pessoas para que a lei de Deus fosse cumprida em toda aquela nação. Então aquela carta que o rei manda por Esdras continha ali ordens que deveriam ser cumpridas, ordens para que o povo pudesse cumprir, ordem para que os sacerdotes pudessem cumprir, ordens para que ali o povo de Babilônia, os líderes de Babilônia também pudessem cumprir, e ali sim todo aquele povo pudessem ver, ouvir e participar daquele momento aonde a lei de Deus seria apregoada no meio do povo. E assim terminamos o primeiro tópico. O segundo tópico diz: Esdras ensina a palavra ao povo. O primeiro subtópico diz: Esdras sai da Babilônia e vai para Jerusalém. Em uma viagem que durou aproximadamente 5 meses, após a saída de Esdras, após a autorização do rei Artaxerxes para que ele fosse a Jerusalém, Esdras, juntamente com um povo de quase 5.000 pessoas, chega a Jerusalém. E vieram sem escolta real, sem guardas reais, porque Esdras recusa essa escolta, porque ficaria muito sem graça, como diz a palavra, por pregar, por confiar em Deus, por dizer que confiava em Deus, ele aceitar proteção humana, mas sim ele dependeria da proteção divina. E orando e jejuando juntamente com o povo, vieram e chegaram em paz, totalmente debaixo da dependência de Deus. Que façamos a mesma coisa, que vivamos aquilo que pregamos. Esdras sabia, se aceitasse uma escolta real, uma proteção dos guardas reais, ele seria contrário àquilo que ele defende, àquilo que ele prega, àquilo que ele vivia. E por isso recusou e preferiu depender da proteção de Deus, que é melhor e mais forte do que depender da proteção de guardas do rei. E com isso Deus o protegeu e o trouxe em paz. Deus guardou aquele povo desde a saída até a sua chegada. O segundo subtópico diz: o encontro de Esdras com Neemias. Neemias já tinha feito muitas mudanças e reformas quando Esdras chegou. Foi como que um cantor que entoa hinos antes do pregador. Assim foi o que Neemias havia feito antes da chegada de Esdras. Olha só, porque Neemias já havia arrumado o altar, também os muros já estavam levantados e faltava agora que a palavra trouxesse mudanças que Neemias não havia conseguido fazer. Neemias havia conseguido tirar aquela desunião que havia acontecido entre ricos e pobres. Mas a maior mudança só aconteceria através da leitura da palavra, da leitura da lei. Aprenda uma coisa aqui: talvez possamos fazer muitas coisas dentro da igreja. Talvez nós podemos fazer muitas transformações de beleza, de estrutura, mas a maior mudança,
A melhor coisa só acontecerá através da pregação da palavra, através do ensino da palavra, através do conhecimento da palavra. Por mais que nós venhamos embelezar, por mais que nós venhamos estar trazendo para a igreja melhorias, trazendo organizações no nosso culto, no como prestamos o nosso culto ali ou aqui, mas a maior e melhor mudança só acontecerá através da palavra de Deus. Terceiro subtópico diz: Esdras ensina a palavra ao povo. Dois meses após a chegada de Esdras a Jerusalém, Esdras reúne todo o povo como um só homem. E ali foi trazido a lei de Deus, a palavra de Deus. E Esdras, juntamente com um púlpito de madeira, começa a ler a palavra de Deus. E o povo ouviu a leitura da lei desde as 6 da manhã até o meio-dia, de pé, de grandes a pequenos, de pequenos a grandes, e ninguém arredava o pé, como diz o bom mineiro, e todo mundo ficou ali prestando atenção ao que estava sendo falado. O povo estava ali ouvindo com desejo, com sede, aquela palavra que estava sendo lida. O quarto subtópico diz: o ensino foi maravilhoso. Esdras lendo aquela palavra, o povo desde a manhã até o meio-dia de pé. Que exemplo, né? Para nós vermos a responsabilidade, a reverência, o temor que aquele povo tinha em relação à palavra de Deus. Ninguém estava ali conversando, ninguém estava ali andando, ninguém estava fazendo o que queria. Pelo contrário, havia um respeito, uma reverência, porque a palavra seria lida. Não é como os dias atuais, onde pessoas mascam chiclete, andam, vão beber água a hora que querem, desrespeitam o momento da palavra. Aquele povo estava ali em total reverência à leitura da palavra de Deus. E no momento em que se lia, houve um quebrantamento em todo o povo chorava, porque via que estavam ali contra o que estava sendo lido, estava em desconformidade com a leitura da palavra de Deus. E com aquele quebrantamento, com aquele choro, Neemias e Esdras intervêm, dizendo: não é dia de choro, não é dia de lágrimas, pelo contrário, é dia de alegria, porque o Senhor nos concede esta misericórdia, este momento de arrependimento, para que nos consertemos e venhamos estar em conformidade com a palavra de Deus. E com isso comeram, beberam e festejaram por ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus no meio do povo do Senhor. O quinto subtópico diz: a festa dos tabernáculos. Aquele povo estaria festejando a festa das cabanas, ou a festa das colheitas, ou a festa das tendas, que era comemorado entre o final de setembro e o começo de outubro. Festa onde o povo comemorava o cuidado de Deus durante o período que passaram pelo deserto, os 40 anos peregrinando no deserto após a saída do Egito, aonde eles viviam em cabanas. Então este povo também comemorava o término da colheita dos frutos, que era também tudo na mesma época, e que nós possamos nos lembrar dos dias passados, que Jesus fez, o que Jesus fez por nós, da mesma forma como eles lembravam constantemente do que Deus havia feito por eles no deserto, que nós possamos nos lembrar do que o Senhor fez por nossa vida, o que nós éramos, como nós estávamos e como nós estamos hoje. Nós possamos celebrar todo dia esta grande vitória de que nós
somos novas criaturas. Como aquele povo celebrava no final de setembro, no começo de outubro, a festa dos tabernáculos, que nós possamos também comemorar que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez uma grande transformação na nossa vida. Nós éramos perdidos e hoje estamos achados. Estávamos mortos e hoje estamos vivos para Deus para todo sempre. E assim terminamos o segundo tópico. O terceiro tópico diz: a palavra de Deus deve ser ensinada. O primeiro subtópico deste tópico diz: Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Então era uma obrigação do sacerdote estar ensinando, lendo a palavra, num período que seria de 7 em 7 anos, para que todo o povo pudesse conhecer e saber sobre a lei de Deus, para que o povo tivesse pleno conhecimento para não errar e não pecar contra a lei de Deus. Que nós possamos estar ensinando na nossa casa, ensinando na igreja a palavra de Deus, para que o povo venha ter pleno conhecimento e com isso não errar, não falhar contra o nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo subtópico diz: Jesus ordenou o ensino da sua palavra na grande comissão de ir por todo o mundo e pregar o evangelho do Ide. O Senhor mandou que todos que ali fossem ensinassem a palavra a toda criatura. Então, o Ide para todos os crentes. E o ensino da palavra deveria ser feito a toda criatura, a toda a humanidade. Todos deveriam conhecer esta palavra, para que pudessem ter ali, fazer a escolha, se queriam servir ou não a este Deus, pelo conhecimento da palavra. Não é por força, nem por violência, nem por afiliação, não é por proselitismo, não, é pelo conhecimento, é por entender, compreender que se tem condições de aceitar e seguir este Cristo que morreu na cruz do Calvário por toda a humanidade. Terceiro subtópico diz: o apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra e ele diz: pregue a palavra, falando a Timóteo, pregue a palavra em todo o tempo. Que nós possamos estar pregando, ensinando a palavra, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. Pregue a palavra. Então, olha, fala ao Timóteo: o que aprendeu de mim, confia a homens idôneos, homens fiéis, homens que têm um compromisso, irmãos, para ensinar. Que não seja de qualquer maneira, que tenhamos um verdadeiro compromisso com a palavra. Estas eram as palavras de Paulo para Timóteo. E que haja dedicação, que não venhamos estudar a palavra simplesmente no dia que for da aula. Que não venhamos estudar a palavra ou ler a palavra somente no dia de pregar, ou dentro da igreja, na hora da leitura bíblica introdutória ou da pregação. Que nós venhamos ler a palavra para nosso crescimento espiritual, que haja dedicação da palavra de Deus, na palavra de Deus. Que você se dedique no ensino, você professor, você aluno, você pregador, você pastor, você obreiro, se dedique na leitura da palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, que haja dedicação, que você interprete esta frase não só para pregar ou para ensinar, mas que seja para a sua alimentação espiritual. E assim terminamos o terceiro tópico. Quarto tópico diz assim: resultados do ensino da palavra de Deus. O primeiro subtópico diz: o ensino da palavra gera temor de Deus. Então o próprio Deus falou ao povo que eles iriam temê-lo ao ouvir a sua palavra. Olha só, o resultado de ler a palavra para o povo nos tempos de Esdras foi algo extraordinário. Por quê? Com a leitura da palavra ali, naquele dia onde o povo ficou da manhã até o meio-dia de pé ouvindo a palavra,
trouxe transformações, trouxe confissão de pecado, trouxe temor. O povo se apartou dos deuses estranhos, o povo adorou ao Senhor, fizeram um firme concerto com Deus. Então, com a leitura da palavra, com a pregação da palavra, com o ensino da palavra, transformações acontecem dentro da igreja. Eu convoco você, líder da sua igreja, você, líder do seu departamento, você, amante da palavra, leia a palavra, não só na igreja, mas leia na sua casa, para que venha haver uma transformação, uma mudança, um temor, confissão de pecados, para que haja um verdadeiro avivamento, que nós possamos estar lendo e conhecendo mais da palavra de Deus. Segundo subtópico diz: o ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Através da palavra de Deus, o crente tem uma nova vida e passa a andar nos estatutos de Deus. Então, irmãos, o que vem a ser isso? O que acontece com o conhecimento da palavra de Deus na vida do crente? Por exemplo, o crente ele passa a ser honesto a toda prova. Nada vai fazer o crente ser desonesto, nada, não é a oportunidade, como diz aí fora um ditado, que a oportunidade faz o ladrão, não. Nós temos oportunidade de sermos desonestos todos os dias, mas por causa da limpeza que a palavra faz em nosso coração, na nossa vida, podem vir bandejas, podem vir oportunidades que permaneceremos ali honestos e não cairemos em ciladas do inimigo. O crente jamais mente, pois seu falar passa a ser, sabe o quê? Sim, sim e não, não. O crente não dá jeitinho, o crente não vai trazer uma palavra mentirosa para trazer benefício próprio, mas sim vai ter uma palavra só, e a sua palavra é a verdade. O crente jamais vai tomar aquilo que não é seu. O que é seu, o que não é, não é. Porque o inimigo vai colocar na sua mente constantemente para tomar posse daquilo que não lhe pertence. Mas o crente, pelo conhecimento da palavra e como norma agora de conduta pela palavra, ele não vai possuir nem tomar aquilo que não lhe pertence. Somente aquilo que é propriamente seu é que ele vai tomar posse. Olha só, o crente vai viver uma vida moral, uma vida de exemplo, e as impurezas, o pecado, as vergonhas ficarão para trás. Ele vai ter uma vida de exemplo para com a sociedade. Tudo isso por causa do conhecimento da palavra de Deus. Que este ensino, que esta palavra venha trazer uma nova vida para você, para mim e para todos quanto ouvirem este estudo. Que Deus venha nos abençoar, que nós venhamos ser exemplos, que nós venhamos ter uma vida diferenciada, uma vida mudada através do conhecimento da palavra. Terceiro e último subtópico diz: o ensino da palavra dá conhecimento. Olha só, uma igreja, irmãos, com conhecimento é rica. E que riquezas são essas? Olha, com o conhecimento da palavra, esta igreja se torna forte, fortalecida pelo conhecimento. O inimigo não tem como minar e tirar ovelhas para fora por causa do conhecimento da palavra. Então o crente ele não é levado por qualquer vento de doutrina que passa constantemente por aí afora, não. Ele fica firme naquilo que o seu pastor lhe ensina. Ele sabe que ali tem água fresca, pasto verdejante constantemente. Ele fica fortalecido na palavra. O crente também, ele tem conhecimento da vontade, do querer de Deus. Ele sabe que agora não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vontade de Deus é maior do que a sua vontade, do que o seu querer. Ele passa a viver a vontade de Deus para a sua vida. O crente alcança libertação plena.
Então ele sabe, irmãos, que ele não é mais escravo do pecado, e a liberdade dada por Cristo chega à sua vida. Ele não é escravo mais das vontades da carne, ele não é escravo mais das vontades dos seus olhos, do seu querer, do que a sua mão, do que o seu corpo quer, mas o Espírito Santo de Deus agora comanda e ensina e guia a sua vida. Então, pelo conhecimento, ele aprende como agradar a Deus, como fazer a vontade de Deus, e não mais a sua vontade, mas a vontade de Deus na sua vida, através dos ensinamentos da palavra, e também pelo que o Espírito Santo constantemente fala ao seu coração. Ele estará como alguém que quer agradar a Deus constantemente. Que nós possamos, através do ensino, da pregação da palavra, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Que nós possamos fazer como um povo que, ao ouvir a leitura da palavra de Deus, se transformou, se arrependeu, voltando ali a querer fazer a vontade do Senhor. Que esta palavra, este ensino, venha trazer transformação na sua igreja, na sua casa, na sua vida. E assim nós terminamos esta aula, já agradecendo a você que estará compartilhando, que estará se inscrevendo no canal, que estará dando um like, estará ativando o sininho. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, esteja conosco nas próximas aulas, nos ajudando, compartilhando, sendo canal de bênção, e seja um amante da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.